que o mundo é um lugar tão perigoso? Muitas vezes, pensamos que nós, seres humanos, domamos este planeta que chamamos de lar. Mas a verdade é que não somos tão bons nisso. Na realidade, o perigo nos espreita a cada esquina, vindo em diversas formas, principalmente de animais. Não podemos controlar este planeta. Às vezes, se nos esforçamos demais, ficamos fora de combate por um dia. De qualquer forma, hoje vamos dar uma olhada em alguns animais dos quais você realmente deve manter distância, especialmente o número 1, que é conhecido por seu temperamento extremamente ruim. Aqui estão os 10 animais mais perigosos. Número 10. O gato de patas pretas. Nas savanas do sul da África, o gato de patas pretas tem uma face redonda e encantadora e um corpo marrom claro com manchas pretas que é pequeno mesmo em comparação com os gatos domésticos. O felino selvagem mede apenas de 14 a 20 polegadas de comprimento, fica cerca de 8 polegadas de altura e pesa de 2 a 6 libras. Admitidamente, essas medidas não parecem muito impressionantes quando comparadas aos grandes felinos que estão entre os predadores mais temíveis do mundo. Mas, apesar de seu pequeno tamanho, o gato de patas pretas caça e derruba mais presas em uma única noite do que um leopardo em mais de 6 meses. Um único gato de patas pretas pode consumir 3.000 roedores por ano e também já foram vistos comendo cordeiros mortos de Springbok, embora não os matem realmente. Machos maiores podem capturar cabras adultas do cabo, que pesam aproximadamente o mesmo que o gato. Eles também foram observados comendo ovos, esmagando-os gentilmente entre as mandíbulas e lambendo o conteúdo. Número 9. Pitbulls. O Pitbull. Os Pitbulls são uma raça de cães muito populares e fortes, embora tenham uma má fama. Essa raça é o resultado da combinação da energia e agilidade dos terriers com a força muscular dos bulldogs. Os Pitbulls sempre foram mal vistos, principalmente por causa da sua popularidade em lutas de cães. No entanto, eu e os defensores dos Pitbulls explicamos que eles são uma raça muito mal compreendida. Sério, olhem todas as fotos deles de pijama online. Eles são tão fofos. A personalidade deles é naturalmente tranquila, leal e cuidadosa, o que os torna um cão de família ideal. Eles também são altamente inteligentes e podem ser treinados para fazer todas as coisas. O problema é que, quando se combina inteligência e treinabilidade com sua agilidade incomparável e força impressionante, os pitbulls podem ser muito perigosos se treinados de maneira errada. Como mencionei antes, eles são a raça quintessencial de cães de luta e muitas vezes entram em conflito com outros cães de luta, como os rottweilers e os cães canários, nas arenas de luta. Eles até lutam contra cães da mesma raça e, em lutas de cães, quando um pitbull está envolvido, quase sempre termina em fatalidade. Número 8. Crocodilo de água salgada. O crocodilo de água salgada. A inclusão do crocodilo de água salgada nesta lista não deverá surpreender, uma vez que são realmente uma das espécies animais mais perigosas que povoam a Terra. Estes animais, embora principalmente predadores de emboscada, são conhecidos por vezes por perseguir agressivamente as suas presas em potencial. Mas sabia que esta agressividade começa desde tenra idade? Estudos têm demonstrado que os crocodilos de água salgada bebês têm o mesmo nível de agressividade que os adultos que passam toda a sua vida na natureza. Observou-se que as crias exibiam comportamentos violentos, alguns dos quais eram involuntários, como quando outras crias perturbavam o seu sono ou invadiam o seu espaço pessoal. No entanto, também se observaram outros comportamentos violentos e agressivos, desta vez intencionais. Estas pequenas coisas são, literalmente, nascidas para odiar o mundo, sendo como a personificação de um lagarto do Duon. Outros comportamentos observados incluíram, ao nadar em água aberta, morder e arrastar uns aos outros debaixo de água, como se tentassem afogar uns aos outros. Estas crias estão a preparar-se para o futuro, aprendendo desde cedo como a sua mãe agarra as presas e as puxa debaixo de água até que se afoguem. Número 7. A taipan do interior. Inland taipan. Possui o veneno mais tóxico de todas as cobras terrestres do mundo. Apesar disso,
Nunca houve um único registro de fatalidade humana por causa da picada dessa cobra. A cobra é de cor marrom avermelhada, variando de um tom escuro e rico a um verde acastanhado, dependendo da estação. O verso e a cauda podem ter tons diferentes de marrom e cinza, com muitas escamas tendo uma borda preta larga. Ela vive no extremo oeste e sudoeste de Queensland, estendendo-se pelo extremo oeste de Nova Gales do Sul até o canto nordeste do sul da Austrália e no sudeste do Território do Norte. Apesar de extremamente venenosas e capazes de atacar, as taipãs do interior geralmente são cobras tímidas e reclusas, preferindo fugir do perigo. No entanto, elas se defenderão e atacarão se provocadas, maltratadas ou impedidas de escapar, pois vivem em locais tão remotos e raramente entram em contato com as pessoas. Essas cobras são muito venenosas. Foi relatado que uma gota de seu veneno pode matar até 100 homens adultos e ele age em tão pouco quanto 45 minutos. Em sexto lugar, temos o peixe-baiacu. O peixe-baiacu recebe seu nome por sua capacidade de inflar-se a um tamanho muito maior quando ameaçado por predadores, mas são mais conhecidos por serem um dos peixes mais perigosos do mundo. Não porque sejam predadores violentos, mas pelo veneno mortal que está presente em quase todas as partes do seu pequeno e delicioso corpo. O fígado, os ovários, os olhos e a pele da maioria das espécies de peixes baiacu contém tetrodotoxina, um potente neurotoxina. Um predador que consegue atacar o peixe antes que ele infle, não se sentirá sortudo por muito tempo. Quase todos os peixes baiacu contêm tetrodotoxina, o que os torna com sabor desagradável e frequentemente letais para os peixes. Para os seres humanos, a tetrodotoxina é letal e pode ser até 1.200 vezes mais venenosa que o cianeto. Golfinhos usam peixes baiacu para ficarem drogados. Existe toxina suficiente em um único peixe baiacu para matar 30 humanos adultos e não há antídoto conhecido. Surpreendentemente, a carne de alguns peixes baiacu é considerada uma iguaria, chamada fugu no Japão. É extremamente cara e só é preparada por chefes treinados e licenciados que sabem que um corte ruim significa quase certa morte para um cliente. Na verdade, muitas dessas mortes ocorrem anualmente e até foram retratadas em Os Simpsons. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora no meu canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos para eles também ficarem longe desses animais perigosos. Conto com você para me ajudar a alcançar mais pessoas e construir uma comunidade engajada. Obrigado pelo seu apoio. Em quinto lugar, temos o escorpião vermelho indiano. O escorpião vermelho indiano é considerado o escorpião mais letal do mundo. Ele não é tão grande, variando de 2 a 3,5 cm de comprimento. Apesar disso, ele tem um veneno bastante forte. Além disso, apesar de seu nome, ele não é realmente vermelho. Ele varia de cor de laranja avermelhado brilhante a marrom opaco e a espécie tem cristas e granulações escuras distintas. Suas garras são relativamente menores em comparação com outros escorpiões, mas eles têm caudas realmente grossas e um ferrão grande. Apesar de seu veneno potente, escorpiões vermelhos indianos são mantidos como animais de estimação. Eles também são mantidos e criados em cativeiro para pesquisas médicas. As toxinas dos escorpiões incluem peptídeos que bloqueiam os canais de potássio, que podem ser usados como supressores de aminoácidos para distúrbios autoimunes, como esclerose múltipla e artrite reumatoide. Algumas toxinas podem ter aplicação em dermatologia, tratamento do câncer e como medicamentos antimaláricos. Eles são muito comuns na Índia e no Nepal, onde picadas dessa espécie infelizmente não são incomuns. Embora os escorpiões não sejam agressivos, eles picam quando pisados ou ameaçados. A boa notícia é que essas picadas raramente são fatais para adultos. O sapo flecha venenosa. O sapo flecha venenosa, com suas diversas cores e padrões, é um dos animais mais deslumbrantes do mundo e sobre o qual já falamos bastante, então sinto que não preciso explicá-lo mais neste ponto, mas mesmo assim vou fazê-lo. A verdade é que eles possuem um veneno que é suficiente para deixar as criaturas mais venenosas para trás. Apenas uma pequena quantidade desse veneno é extremamente fatal para os seres humanos.
Na verdade, um sapo de 5 centímetros de comprimento contém toxinas suficientes para incapacitar até 10 seres humanos permanentemente. O problema é que eles não parecem perigosos. Eles são pequenos em comparação com outros sapos e são até mesmo coloridos, variando do amarelo ao verde, vermelho e laranja. Entre todos eles, é o sapo dourado que você realmente precisa ficar de olho. Eles não produzem o veneno por conta própria, mas sim através da alimentação de um inseto particularmente venenoso, quase exclusivamente. Essa é a razão pela qual os sapos flecha venenosos nascidos e criados em cativeiro são muito seguros para manusear. Para o sapo flecha dourado, o contato da pele sozinho pode introduzir o veneno em seu sistema, então tocá-los com as mãos desprotegidas não é uma boa ideia. Ironicamente, os cientistas também estão usando a mesma toxina em algumas aplicações médicas, então eles não são tão ruins assim. O diabo da Tasmânia. Esta feroz criatura é encontrada apenas na ilha australiana da Tasmânia e, no famoso show Looney Tunes, recebeu o nome de diabo por sua natureza agressiva e por se meter rapidamente em confusão com outros de sua espécie. Sim, diabos da Tasmânia brigam muito, mas apesar de sua reputação agressiva, eles não atacam imediatamente. Eles geralmente usam alguns truques inteligentes primeiro antes de recorrer a um combate completo. Quando uma disputa coloca dois diabos frente a frente, sua pele ficará vermelha, seus ouvidos ficarão vermelhos e eles abrirão suas mandíbulas impressionantes um para o outro, gritando e rosnando o tempo todo. Se a situação for estressante o suficiente, o diabo liberará um odor musky que limparia a maioria das salas. Finalmente, eles emitirão um espirro staccato que às vezes é tão violento que perdem o equilíbrio. Se tudo mais falhar, é hora de lutar, e a maioria dos diabos tem cicatrizes para provar isso. Agora é hora de escolher o melhor da lista de hoje. O escolhido de hoje é definitivamente o pesadelo dos aracnofóbicos, uma aranha gigante. Será que esse tipo de aranha realmente cresce tanto assim? Será que é real? Se for real, provavelmente é da Austrália. Mais importante, é perigoso? Bem, julgando pelo tamanho, sim, é provavelmente muito perigoso. De qualquer maneira, descubra a seguir o número 2, a gigantesca aranha havaiana. Em 2015, uma foto surgiu na internet e causou calafrios em milhões de pessoas em todo o mundo. A imagem mostra uma aranha gigante agarrada à parede de uma casa. Disseram que era a temida aranha havaiana gigante, uma aranha tão grande que caça e alimenta-se de gatos e cães, e que requer vários tiros para ser morta. Deixe-me dizer, se essa aranha fosse real, seria algo para se preocupar. Felizmente, não existe e nunca existiu tal aranha. Apenas no cinema, como em O Ataque dos Vermes Malditos. No entanto, uma aranha que você realmente precisa tomar cuidado é a aranha errante brasileira. Elas também são chamadas de aranhas armadas ou aranhas-banana e pertencem ao gênero Phaneutria, que significa assassino em grego, e não é de se admirar. É uma das aranhas mais venenosas do mundo e sua picada pode ser mortal para os seres humanos, especialmente as crianças. É tão venenosa que o Guinness Book reconhece como a aranha mais venenosa do mundo. Embora extremamente venenosas, elas não são tão pequenas, crescendo cerca de 2 polegadas de comprimento. Recebem esse nome pelo fato de que essas aranhas nunca constroem ninhos, mas sim estão constantemente em movimento, procurando sua próxima vítima. Passam a maior parte do dia escondidas sob troncos ou em fendas e saem para caçar à noite. Elas se alimentam de insetos, outras aranhas, e às vezes, pequenos anfíbios, répteis e ratos. O número 1 é o casuar. O casuar. A única ave que entrou nesta lista, mas de forma bastante apropriada, pois é considerada a ave mais perigosa do mundo. Considerando o tamanho, os casuares são segundos apenas para as avestruzes, mas os ataques de casuar são mais mortais do que os de avestruzes. Se provocados, eles se tornam extremamente agressivos e atacam ferozmente, usando suas poderosas pernas com garras como suas principais armas. Com um único golpe usando essas garras, eles podem quebrar ossos humanos. Eles atacam e chutam e às vezes saltam em cima de suas vítimas.
Ao contrário dos emus e sim, estou bastante surpreso em saber que os emus também atacam pessoas, o que pode reportadamente só chutar para trás, os casuares também podem chutar para frente e para baixo. Eles também podem dar cabeçadas. Não é preciso dizer que esses ataques podem causar uma variedade de lesões, as mais comuns das quais incluem perfurações, lacerações e fraturas ósseas. Ao ser atacado por um casuar, nunca, jamais vire as costas para ele ou agache-se em posição prona, pois é quando as lesões mais graves podem ocorrer. Você tem que se manter firme e parecer o mais ameaçador possível e esperar que isso seja suficiente para intimidar a ave que está atacando, como uma espécie de ganso grande, mas um pouco mais ameaçador. Você já encontrou algum desses animais perigosos? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. Obrigado por assistir, até a próxima!